Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Yay! Então sejam bem-vindas a mais um episódio. Hoje a gente tá assim, um nojo, né? Um nojo mesmo. Porque a convidada não tá longe por Skype. Não tá igual a Jéssica que tava longe real. Ela tá aqui, na presença aqui, estamos tocando ela. Então eu tô muito feliz de receber mais uma convidada daquelas que primeiro a gente era fã, Sim. daqui a pouco a gente conversa um pouquinho e agora ela tá aqui e a gente pode dizer que a gente é amiga. Então isso é muito, muito, muito emocionante pra mim. Tô muito feliz. Então a gente tá aqui com a Júlia, mãe da Domi e criadora da página Vegana é a Sua Mãe. Júlia, muito, muito, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Obrigada. E conta um pouquinho, então, se apresenta. Eu acho que a gente já conseguiu sacar agora um pouco que o nosso público é bem variado mesmo. Então, a gente fala assim, ai, gente, a Sandra, e pronto. E a pessoa, quem é Sandra? Fala, como assim, né? Então, o nosso público é muito diverso e isso é muito legal. A gente fica muito feliz com o nosso público de veganas, não veganas, homens. Tem homens. Tem Existem homens. Então, pode ser que tenha alguém que não conheça a Júlia, então eu vou pedir pra contar um pouquinho da sua história. Pra quem não sabe, a Júlia tá de volta agora ao Brasil depois de muito tempo na Austrália, então você pode... 9 anos. Ela pode fazer o challenge. Pois né? Indo pra Austrália, voltando da Austrália com uma bagagem a mais. Assim. Então conta um pouquinho dessa história e o que nessa história envolve a ida pra Austrália, o nascimento de Domi, o vegetarianismo, o veganismo e todas as questões que a gente vai falar aqui hoje. Sim. Primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Tô muito feliz. Também sempre admirei vocês e, nossa, tô muito, muito feliz de estar aqui mesmo e ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha história. Minha história com o vegetarianismo começou muito cedo, assim, porque eu nunca gostei muito de carne. Eu sempre rejeitei na minha infância e início da adolescência. Mas eu acho que o marco mesmo foi quando eu saí de casa, que eu realmente parei de consumir carne. Só que naquela época, né, eu tinha 15, 16 anos, era vegetarianismo só. Veganismo era uma coisa, assim, muito distante na minha cabeça, né. E aí, beleza, parei de comer carne, mas eu consumia muito, né, queijo e ovo e tal. E passando pra frente, então, quando eu fui pra Austrália, depois que eu me formei, fui com 23 anos pra Austrália. E aí eu comecei a conhecer muita gente de ativismo vegano lá, porque eu achei que foi uma forma, assim, uma forma de eu conhecer pessoas. Lá que eu tava sozinha, precisava fazer network, eu pensei, vou conhecer pessoas do vegetarianismo. Então comecei a fazer voluntário pro PETA, pro Animal Liberation de New South Wales, que é o estado lá. E aí comecei a ser muito influenciada pelo veganismo, então aí foi muito, muito rápido, assim, a minha mudança lá. E aí passou mais um tempo, fiquei grávida da Domi, pulei muitas coisas, né, mas enfim, quero falar mais do vegetarianismo. Eu fui pra Austrália pra fazer mestrado na minha área, que é design gráfico, eu fiz de gerenciamento de design. Legal. E aí, quando eu fiquei grávida da Domi, eu já sabia que ela ia ser vegana, não tinha nenhuma outra possibilidade de ela não ser. E de lá eu percebi que não tinha muita coisa online, assim, eu percebi que tinha muita coisa em inglês, de blogs e de fontes, assim, pra gente entender como funciona e tirar dúvidas e tal, mas eu percebi que em português não tinha muito, assim. Então eu criei uma página pra começar a dividir sobre maternidade vegana, só que passando o tempo eu acho que eu comecei a falar sobre muitas outras coisas também, além de maternidade vegana, porque os desafios da maternidade eram muito gritantes, assim, pra mim, sabe? Então tinha coisa que eu queria... Eu acho que a maternidade, assim, foi uma coisa que me apresentou o feminismo, assim, que eu acho que a maternidade é uma coisa que te apresenta o machismo de uma forma muito escrachada, assim, muito, muito forte. Bem diferente de tudo que eu já tinha vivido, assim, claro que a gente vive, a gente sabe, mas com maternidade foi uma coisa bem forte, então eu comecei a dividir minhas dores, né, o negócio de julgamento, o veganismo também, mas o veganismo ficou só uma parte, assim. É só mais uma coisa. Só mais uma coisa, o feminismo, a amamentação muito também, porque eu me envolvi com o Australian Breastfeeding Association lá, e aí eu
eu fiz um curso para ser voluntária de ser educadora de comunidades lá, então eu tava dando aula para mulheres grávidas, isso me deu muito prazer, assim, eu fiquei muito feliz de me envolver com a amamentação, que apesar de não ser diretamente ligada com o veganismo, eu sabia que eu tava ajudando de uma forma, né? E não só em relação ao veganismo, mas contra grandes indústrias, porque infelizmente a amamentação, né, ela não é muito encorajada por muitas pessoas, porque a gente sabe que tem... Vamos falar que a Nestlé... Enfim, né? Todo mundo sabe, o mercado de fórmulas é uma coisa muito poderosa e, infelizmente, o mercado, quer dizer, entre os médicos existem muitos profissionais parciais, assim, então é difícil mesmo. E o blog ou a página tem quanto tempo já? Eu acho que tem uns 3 anos, ou acho que vai fazer 4 já. Domi era bem pequenininha. Sim, eu comecei quando ela tinha uns 3, 4 meses. Nossa, você deu conta de gerenciar uma criança, um bebê e uma página. Também não sei como, cara. É uma coisa que as pessoas realmente me perguntam, assim, e eu não sei como. Mas eu acho que me ajudou muito, assim, porque a maternidade, ela é muito solitária também, sabe? Acontece muitas coisas, pessoas somem, isso existe, isso é uma realidade que todas as mães sabem, assim. E aquilo ali me ajudava, assim, porque é engraçado que as pessoas falam, nossa, tu escreveu isso, me ajudou, me encorajou, e eu me senti abraçada, só que também funcionava pra mim, sabe? Às vezes eu escrevia umas coisas, assim, que eram dores profundas da minha alma, que, tipo, tinha coisas, assim, que as minhas pessoas próximas falavam, cara, por que tu escreveu aquilo lá? Nossa, sabe? E quando as pessoas se identificavam com aquilo, me abraçava também. Eu falava, cara, eu não sou a única que tô sentindo isso, entendeu? De muitas coisas que eu escrevi. Então era muito bom pra mim também. Eu acho que eu me alimentava daquilo, assim, me curava com aquilo. É engraçado. Porque pra mim, desde que eu sou vegana, você é uma das primeiras páginas que eu sigo e eu, né, não sou mãe, não sei se eu vou ser mãe, então eu não tenho esse projeto na minha vida, apesar de ter certa vontade, mas não sei quando vai ser, se vai ser gestação, se não vai ser, enfim, várias coisas. Mas eu sigo você desde sempre exatamente por conta da forma como você descreveu a maternidade. E eu tenho amigas onívoras que seguem você e falam, nossa, sou muito fã da Júlia, eu postei que você tava aqui, não sei o que, e elas ficaram super felizes, que elas seguem por conta do texto de maternidade. Então acho que é uma coisa que engloba muito mais, assim, né? Toca muito, é muito interessante, pega essa coisa do feminismo que muitas das mulheres que são feministas e não são mães não conseguem falar, né? Então é um tema que a gente consegue entender melhor, mesmo não fazendo parte dele, porque tem gente que tá escrevendo sobre, né? Então é muito bom. Acho que você sente isso, né? Que seu público tem muita mãe não vegana, né? Sim. E nem vegetariana. E chegou ali... Porque muitos posts seus no Facebook viralizaram super, né? Eu lembro da plaquinha, não me alimente, se pergunte para minha mãe, alguma coisa assim. Esse eu lembro que viralizou bastante. E o sempre das roupas, né? Ou ela com a roupa aí falando, ela escolheu essa roupa. Sim, teve outros também, acho que de julgamento materno. Várias coisas que não eram em relação ao veganismo. E teve uma época que eu gostava muito disso, porque assim, eu atraía público que não era pessoas vegetarianas nem veganas, porque assim, eu não queria falar só para pessoas vegetarianas e veganas sobre maternidade vegana. Eu queria atrair de outras maneiras. Então eu comecei a perceber que com os papos além da maternidade vegana, eu trazia pessoas que não eram vegetarianas e que acabavam ouvindo a minha mensagem do vegetarianismo. Então isso foi muito importante também no processo. Eu acredito que muitas mulheres, mães, que não tinham tido contato com veganismo antes, assim, meio que começaram a ouvir na minha página. Eu acho muito legal isso. Muito. Então você falou um pouquinho de ter sentido o peso do machismo forte e se identificado como feminista, ou talvez até entrado mais na luta depois da maternidade. Queria que você falasse um pouquinho disso e se você sente isso no geral, que o feminismo... não existe o feminismo, né? Mas sei lá, talvez o feminismo que tá na internet de alguma maneira exclui mães, como exclui um monte de outras mulheres. Você sentiu isso? Né? Sentiu sozinha nesse sentido também, dentro do feminismo? Ou você nem tava muito dentro do movimento? Bom, eu tenho pra mim, eu sempre falo que a maternidade é uma das ferramentas mais fortes do patriarcado, porque assim, é uma coisa que bota na mão de uma mulher, assim, vai cuidar do filho, que é esse o teu papel no mundo, enquanto nós homens vamos continuar tocando o mundo do jeito que a gente quer, dos homens pros homens. E eu acho que é justamente por isso que a maternidade ela é tão romantizada, entendeu? Não, mulher, você nasceu pra ser mãe, você só completa se você for mãe, se você tem filhos, essa é a... Era o único jeito de vender, né? Senão não ia pegar.
Sim, isso é muito problemático, porque assim, o que acontece com nós mulheres, né? A gente vai, tem os filhos, não tem muita certeza se quer mesmo, né? Mas isso foi vendido pra gente ao longo da vida, e aí a gente tem aquele filho, de repente a conexão não é tão grande, ou tu passa aquele momento de transformação de ser mulher para ser mulher-mãe, é muito doloroso, e é cheio de culpa também, porque tu, nossa, por quê? Eu deveria estar assim, né? Eu estou no ápice da minha vida, maternidade é tudo, por que eu tô sentindo isso? Né? Então, isso é muito difícil. E em relação à exclusão do feminismo, eu acho que existe exclusão, mas eu acho que eu tenho tido sorte, assim, no meu feminismo, porque eu fui direto me conectei com mães feministas, e eu acho que é muito importante, assim, a Mamatraca, que é uma página que eu sigo, não sei se vocês seguem, ela é muito maravilhosa, ela fala que não existe patriarcado com mães potentes, mães e crianças potentes, porque, né, a maternidade é a maneira de eles nos calar, de nos deixar ocupada, e quando uma mãe se potencializa, é uma força muito forte, porque é a mulher que carrega a cruz mais forte do patriarcado, e ela tá ali ainda resistindo no mercado, ou tomando grandes posições políticas, ou grandes cargos em empresas, e eu acho isso muito, muito legal. Eu tenho uma amiga que ela é mãe, e a carreira dela aconteceu quando o filho dela tinha acabado de nascer. Ela tinha uma outra carreira, e nesse meio tempo ela largou. É a Thaís Farage, acho que quem conhece aí segue ela é consultora de moda. E depois que Miguel nasceu, ela começou a escrever pra blog, e de repente as coisas foram acontecendo, e hoje ela é uma consultora de moda foda, assim. Tudo isso com o Miguel. E aí ela sempre fala, nesses anos todos que eu tô trabalhando e que eu faço reunião, tipo, por Skype com mulheres, eu vejo as mulheres, tipo, a casa caindo em volta, e ela falando, eu preciso parar um pouquinho porque a criança, sei lá, tá tocando terror aqui atrás, e eu nunca vi isso acontecer com um homem. Todas as reuniões que eu tive com um homem eles estavam sempre tranquilos, num ambiente protegido, eu nunca vi um homem parar alguma coisa, e aí ela falou, pela primeira vez eu tive uma reunião com um cara que falou, você me dá um minutinho que a criança tá aqui, sei lá, derrubando tudo, e foi, e parou, ela falou assim, nossa, eu tô emocionada, foi a primeira vez, e ela relembrou esse ano, falou assim, aquela foi a primeira vez e foi a última. E é exatamente isso, no geral, a mulher tem que dar conta de tudo isso, né, todo esse peso, e todas as coisas que vão vir com a maternidade, tipo, esses perrengues de correr pro hospital, ter que ficar com a criança por algum motivo, quem vai se ausentar, faltar, parar e ficar sozinha? É a mulher, né? A gente não vê muito. Então, eu sinto... Você fez isso tudo sozinha, né? Além de tudo. E sem ter a rede de apoio. Quer dizer, você criou a sua, mas família, por exemplo, que é a primeira coisa que a gente recorre, você não teve. Não tive. Como foi isso em relação ao trabalho? E você construiu? Você teve umas amigas porretas, assim, que te ajudaram? Tive. Isso é muito importante, né? Eu conheci algumas mães solo lá na Austrália também. A gente se ajudava muito. Um dia eu ficava com as crianças, outro dia elas ficavam também. Mas... assim, eu já tive momentos que eu levei a Domi no colo numa entrevista de emprego, assim, pra vocês terem noção. É uma coisa... Como foi? Cara, foi engraçado, né, pra mim. Eu liguei pra ela, falei, tô desesperada, não tenho com quem deixar minha filha, eu não queria perder essa oportunidade, pelo amor de Deus. Aí a moça falou, não, traz ela, beleza. Aí eu fui, levei, só que eu não Se na entrevista ela veio assim, a pessoa pensou. Imagina, né? Hoje eu olho pra trás e falo, cara de pau minha, né? De ir, mas enfim, eu quis ir porque exato. De repente, né, fiz ela refletir um pouco, mas óbvio que eu não recebia o emprego. No geral, esse mercado de trabalho que a gente fala, isso que a gente... modelo que a gente pintou, ele é muito masculino, e e aí... como as mulheres começaram a entrar e querer cada vez mais os cargos e tal, o que a gente teve que fazer? Quase que fingir que não era uma mulher, né? Então, primeiro, você não pode ser mãe. Ou você não é mãe, ou você... Segundo, que você não pode menstruar quase, você não pode sentir as coisas, e se masculinizar até, sei lá, de alguma maneira, pra conseguir competir. Mas assim, a gente nunca vai conseguir competir, né? Pensando do jeito que está e do jeito que os gêneros estão colocados. E aí fica sempre uma competição muito, muito leal. Mas muitas mulheres acreditam que caíram no sistema e acreditam que dá. Não, mas se eu, então, deixar pra ter filho com 42... ou não ter, ou uma coisa é não deixa ter... a carreira de lado também. Exato. Então, aquela frase, né, de tipo, sair antes de sair, quando chega na faixa dos 30, isso a gente tá falando da realidade
de empresa, né? Pra quem é de empresa. Nossa. Mas, tipo, você já vai saindo antes de sair. Chega nos 30, você não sabe aquela fase. Você não sabe se você vai ter, mas talvez você tenha. Aí você nem se candidata àquela vaga, porque talvez eu vou ter que parar. Ou quantas não queriam parar. E aí engravidaram e acabaram indo pra isso. Pra galera que vai... Aí vai empreender sem querer. Aí vai fazer brigadeiro pra vender. Aí vai... Isso é muito comum. E é cruel a gente pensar que é isso. A gente tenta se encaixar num sistema que a gente nem acredita. E mesmo assim a gente não vai competir igual, né? Desleal. É muito desleal. E assim, eu queria voltar ali numa coisa que tu falou, que tem tudo a ver com a forma de que como o trabalho da mulher, da maternidade e o trabalho em casa que a gente faz, ele é invisível. Ninguém nota, assim, ninguém percebe, ninguém toma ele em conta. Porque... Cada vez que a gente olha um cara bem sucedido, muito foda, sei lá, um político ou alguém, um atleta, ninguém tá pensando cadê a família dele, quem tá cuidando dos filhos dele, quem tá fazendo as coisas pra que ele esteja lá, casa, entendeu? Porque para que o cara esteja lá, se ele tem uma família, claro que essas pessoas geralmente têm muitos recursos, né, muito dinheiro, mas alguém assim, tá fazendo. tem alguém fazendo, sabe? Tem alguém doando o seu tempo para que o cara, muitas vezes não voluntariamente, né? Sem saber, nem as mulheres têm essa consciência. Não tem mesmo. Né? Então, porque assim, se a gente for ver, por exemplo, se tu é uma mãe solo e o pai do seu filho está em outro lugar trabalhando, fazendo muito dinheiro, tu tá participando até economicamente na geração de imposto que ele tá fazendo. Porque tu tá trabalhando, tá trabalhando pra ele, cuidando do filho dele, para que ele esteja livre, leve, solto, correndo atrás da carreira, fazendo muitos dinheiros. E esse trabalho que a gente faz, ele não é nem contado assim economicamente. Não é como trabalho. Ele é totalmente invisível. É porque a mulher naturalmente ela se doa, né? A mulher tem a coisa de cuidar, né? Muito, então, não é? A minha mãe vem me visitar, ela começa a lavar minha louça e varrer meu chão porque é dela, sabe? Ela não consegue não fazer. E é isso. Então, o trabalho, minha mãe sempre trabalhou em casa. Não era trabalho. Não era trabalho. E ela sempre trabalhando muito. Eu não sei como ela aguenta. E até hoje, com 64 anos, ela tem esse pique. É um trabalho cansativo. 100% do tempo. Eu não varro a minha casa. Eu não consigo sempre varrer minha casa, deixar tudo limpo. É cansativo pra caramba. E eu não tenho filho. Sim. E ela sempre trampando muito, e não só trampando com essas coisas de limpeza da casa, como cuidando da gente, como gerenciando a vida dele. O meu pai só trabalhava. Mas assim, as reuniões, porque meu pai nunca foi de uma empresa, assim, ele sempre foi autônomo. Sim. Então as reuniões, ela que agendava pra ele, a mesa no jeito pra ele trabalhar. Ela discava o telefone, entregava só pra ele falar. Sim. Sim. Imagina como os caras ficam sem saber organizar e gerenciar a sua própria vida. Exato, mala pra viajar, ela que arrumava. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. E é da gente sair e ele perguntar pra ela, onde tá a minha escova de dente? Então esse gerenciamento geral, mas pergunta se ela foi valorizada, se... Não, minha mãe nunca trabalhou, ela não trabalha. Como ela não trabalha? Ela trabalha muito, né? Então o trabalho doméstico que precisa urgentemente ser valorizado. E tu ter noção, assim, que tem alguém ali fazendo, sabe? Ou mudar mesmo, né? Fazer 50-50, cara. Porque isso que tem que ser, 50% da mulher e 50% Cada do homem. Porque o que a gente vê é a mulher fica parada ali em casa, cuidando da filha e das coisas de casa, enquanto o cara deslancha com a carreira, entendeu? Ou a mulher se desdobrando e mesmo assim ela não vai conseguir deslanchar muito a carreira, porque não vai ser a prioridade dela. Sim, e aí tem o preconceito do mercado de trabalho. E é por isso que ou a você gente não é rico pra caralho e tem 1000 pessoas que você paga pra fazer serviço pra você. Sim, é isso que eu ia chegar nisso. É por isso que a gente não valoriza, por exemplo, as empregadas domésticas, trabalho doméstico. Porque se a gente faz mesmo, se é um trabalho que não é trabalho, que é pra fazer porque a gente se doa, porque como é que a gente vai valorizar, né, uma pessoa que cobra por isso? E aí são mães que são mais invisíveis ainda, né, porque é uma coisa que ninguém nunca pergunta, é quem que cuida quem cuida dos filhos das babás. Exatamente. Tipo, que horas ela volta, que horas ela volta. Vocês viram Roma? Não viu, tô doida pra assistir, não fala. Eu sei que é sobre isso, não fala no estômago. Nossa. Mas pra mim ela volta já foi chocante. Bateu como que horas ela volta, sim. E que horas ela volta pra nossa realidade total, né, no Brasil. Enfim, nossa, a gente foi longe. Não, mas
assim que eu gosto. Assim faz parte. Isso aí. Eu acho que é muito essa invisibilização da mulher. E acontece muito também da, tipo, culpabilizar a mulher assim. Depois que você é mãe solo, é muito assim, você tem filho porque você quis, né? Depois que abriu as pernas. Depois que abriu as pernas. Ai, pois ou é, depois que abriu as pernas. Desculpa, eu transei. Ou a opção de, tipo, tem vários países que pode abortar, né? Que não pode. Sim. Você podia ter abortado, por que você não fez isso, sabe? Então, agora se vira pra carregar esse fardo que é só seu. E na verdade não é, né? Exatamente. É da sociedade. Eu sempre digo que tá tudo errado porque a gente tinha que todo mundo cuidar dos filhos de todo mundo. Sim. A gente viver em comunidade em que todo mundo se ajudasse. Que eu conhecesse meu vizinho. Se ele tiver um filho, acho que não tem, nunca vi meu vizinho. Mas dois vizinhos, nunca vi meus vizinhos. Nossa. Mas se tivesse essa possibilidade de, tipo, conhecer a pessoa, ganhar confiança, né? Poder ajudar na criação das crianças, porque a gente tá ali no todo dia, né? Sim. Por que não ajudar? Ter essa rede de apoio, que realmente é uma rede de apoio, não seja uma rede de apoio da necessidade, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, alguém me ajuda, e ter alguns amigos ali que te ajudem, sabe? Ou sobrecarregar a mãe da mãe, né? Que é o que acontece geralmente. É o que acontece. E eu acho muito problemático, assim, que, né, todo mundo sabe aqui que eu voltei da Austrália, eu tive que interromper meus sonhos pra vir e pra não ficar doente, assim, né, sozinha lá. E eu penso assim, né, pô, eu vim pegar a ajuda da minha mãe, coitada, sabe? Tipo, ela também que viveu tanto, já tudo pra mim. E a gente busca da mãe da mãe. Mas enfim, o que eu queria colocar sobre o negócio de rede de apoio, ser responsabilidade da comunidade, eu acho que tem um problema também que a nossa sociedade, ela é muito anti-crianças, sabe? Assim, ninguém quer se responsabilizar. É teu filho e todo mundo faz cara feia. Quando chora no ônibus ou no avião. É muito ruim, porque isso, assim, deixa as mães ainda mais dentro de casa, entendeu? Essa cultura de olhar feio, de não oferecer uma mão. Eu ficava muito ansiosa, assim, no início, quando eu tinha a Domi de bebê, que eu tava ainda aprendendo a ser mãe, aprendendo a lidar com as coisas, mas, assim, de eu ter que pegar um ônibus, ter que sair com ela sozinha, passava mal, assim, porque eu tinha medo das pessoas do jeito que elas iam me olhar. Julgar. E, assim, crianças, cara, elas são um grupo vulnerável da nossa sociedade. Elas são violentadas, elas são estupradas, tipo assim, elas são vítimas de muito, muito ódio, muito crime de ódio. Então a gente tem que lidar com as crianças dessa maneira, entendeu? A sociedade precisa olhar para crianças com mais amor, com mais, sei lá, compaixão, entendeu? De saber que eles são um grupo que precisa de amor. E eles estão começando a entrar no mundo, eles precisam ser compreendidos. E voltando naquela coisa do feminismo, que tu perguntou se tem exclusão de mães, eu acho que tem mais problemática com crianças, assim, sabe? Eu acho que tem muita mulher que gosta de falar que odeia crianças. Eu acho isso muito triste. Um movimento forte da galera. E isso machuca diretamente as mães, entendeu? Mira nas crianças, mas machuca muito as mães, porque se tu defende que uma criança precisa estar dentro de casa, tu tá defendendo que a mãe precisa estar dentro de casa. E não é nem pai, porque o pai tá livre, né? A gente sabe. Mas assim, se tu fala que um restaurante uma criança não pode ir, ou que tal lugar a criança não pode ir, a mãe não vai poder ir. Por isso que eu sempre falo assim que, cara, se tu vende um serviço, se tu faz alguma coisa, abra a sua porta pra mãe poder trazer uma criança, que às vezes, tipo, ela quer fazer aquilo e não tem como deixar. Aqui em São Paulo tem umas coisas legais, assim, apesar de ter uma hamburgueria, como chama aquela hamburgueria? Escrota. Lá. É melhor nem falar o nome. É bom falar o nome. Eu não sei o nome. Pra perguntar. Nem sei. Nem sei. Que rolou um post desse brincando de que que não é problema, né? Exato. E depois também zoou veganos, enfim, pra boicotar mesmo. Mas tem iniciativas legais, tem Cine Materna, por exemplo, acho muito legal. Tem várias iniciativas dessa. Acho que é exatamente isso. Se você tá excluindo crianças, você tá excluindo as mulheres, né? Que duas coisas aí, na verdade. Essa minha amiga que te segue, que é onívora, mas a filha dela é vegetariana, tem 2 anos, maravilhosa. Ela fala que esse movimento Child Free é uma doença social, uma patologia social que foi criada na nossa sociedade, que ela não era pra existir. E 2, que é o que eu falei hoje mais cedo no piquenique, de que as crianças são consideradas crianças há muito pouco tempo na nossa sociedade. Elas eram consideradas mini adultos. E aí você começa a excluir as crianças dizendo que elas não têm compreensão do mundo como é o nosso, e por isso elas não podem fazer parte do nosso mundo, né? Então tem essa separação de, tipo, esse é o mundo das crianças separado do mundo dos adultos. Eles não podem se misturar porque eles não vão entender. Como assim eles não vão entender? Não é porque eles estão aprendendo a entender. Não, eu não acho que não é nenhuma questão de aprendizado, é uma questão de percepção diferente, porque tem gente de 50 anos aí que não entendeu nada. Não entendeu nada do mundo. Vai
ter que vir umas 10 vezes pra entender. A Domi já entendeu tudo, por exemplo. A Domi, por exemplo, já entendeu muita coisa. Uhum. Então eu acho que tem essas duas coisas, essas duas ligações, assim, de ser uma doença social, das pessoas acharem que as crianças não têm que fazer parte da sociedade, e as crianças não terem que fazer parte da sociedade porque elas não têm capacidade de compreensão do mundo da mesma forma que a gente, que é uma balela, porque cada um compreende o mundo da forma que... É que, na real, tem a galera do Child Free só pra dizer que não quer ter filhos, né? Mas são dois momentos diferentes. Exato. Sim. E aí, tudo bem, inclusive, ótimo, que a gente quer falar disso também, que tudo isso vem junto com isso, que é a maternidade compulsória. Claro. Então, eu acho legal que mulheres, né, se identifiquem com outras e juntem em grupos pra poder falar num ambiente seguro de, tipo, eu não quero ter filho e tá tudo bem. Então, isso é uma coisa, mas isso geralmente se mistura com esse outro. Não que todas as pessoas, mas se você entrar em grupos de Facebook, é um lugar que nasceu pra ser muito legal, mas pode ser muito tóxico também. E aí acaba misturando essa galera do tipo, não gosto de crianças. Eu gostaria muito de poder ficar tranquila num restaurante em que não tivesse crianças chorando e gritando. Pô, então você tá no mundo errado, porque temos crianças aqui. Nesse grupo com essa amiga, uma outra amiga falou assim, cara, eu também queria ir pra um bar que não tivesse um bêbado chato gritando a cada meia hora que eu queria uma cidade inteira que não tivesse homem, por exemplo. Eu defendo essa ideia. Saco, ter que sair na rua e ver homens andando. É um absurdo. Ficar ouvindo então, merda. Assim, tem que aturar cada coisa na vida. Criança é o mais de boa. Criança, gente. Não, para. Mas vamos falar então de maternidade compulsória, que acho que acaba gerando, o que acaba gerando, você falou lá no começo da maternidade romantizada, que aquilo que eu queria muito, eu sou uma pessoa que eu acho que até 2 anos atrás, ou menos, 1 ano atrás, eu dizia, eu nasci pra ser mãe, eu quero ser mãe, eu sou canceriana, que eu sou mãe de tudo, eu sou mãe das coisas, então eu vou ser mãe, tenho certeza, eu tinha o nome dos meus filhos desde os 12 anos de idade, e hoje eu já acho que eu não quero mais ser mãe. Não agora, e não desse jeito. E assim, eu só comecei a entender o que era maternidade de fato vendo a minha irmã e vendo páginas como a Real Mother, você e outras mulheres que falaram frases do tipo, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. E eu comecei a entender o que era de fato ser mãe nessa sociedade, desse jeito. E eu repensei muitas coisas. E eu fiquei muito pensando, e essa coisa que eu dizia então, tanto então, que eu queria ser mãe, que eu queria ser mãe? Será que então não era meu? Porque disseram, porque eu queria ser mãe, sei lá, do jeito bonito, porque bebês são fofos e crianças são fofas e a gente fica nessa pira de como que vai ser? Como que vai ser? Meu olho, o nariz do Gui, enfim. E aí hoje eu repenso muito, assim. Como é que você pensa sobre isso? Você já abordou isso? Acho que já, muito, né? Muitas vezes, sim. E é forte, né? Demais pra gente nascer ouvindo. E a gente brinca de boneca. E realmente a gente foi socializada pra cuidar, né? Sim, tu foi condicionada a cuidar. Eu acho que, assim, eu vejo a socialização feminina, assim, muito forte, porque eu passei por isso e eu tô vendo de novo ela na minha filha, né? Assim, todo mundo empurra a boneca, porque a mulher, ela é socializada assim pra servir. O homem, ele é socializado pra ser o servido e a mulher vai servir ele. Então, assim, tudo que tem a ver com cuidado, tudo que tem a ver com limpar a casa, cozinhar, todos os brinquedinhos de mini vassourinha, mini panelinha. É tudo assim. Então, assim, cara, tu tá ali cheia de boneca, todo mundo só te dá boneca, tu gosta de brincar de casinha, tu aprende a brincar de casinha, tu ganha uma casinha de boneca. Então, é óbvio que tu vai ser condicionada pra isso. Tu vai pensar que esse é o objetivo final da tua vida, né? Essa é a mensagem que a sociedade passa pra gente. De brincar, né? Achar um príncipe. Sim. Enquanto isso, o homem é o astronauta, é o explorador, né? Cientista. E aí tem muito mais que a gente pode conversar sobre isso, que é a Pink Tax, né? Que fala que eu já mostrei muitas coisas que, assim, de menino era mais barato do que de menina. Roupinhas, brinquedos, que eram completamente iguais, assim. Então, assim, eu acho que até a gente pode dizer que menos dinheiro investido em meninas, que enquanto tu tá pagando mais caro por um brinquedo, é dinheiro que tu não tá investindo em educação, ou em capacitação, ou numa aula de inglês, ou numa aula diferente, que os meninos estão tendo porque eles têm esse dinheiro pra investir. E tem meninos têm menos coisas até de criança pra você dar. Se for dar acessórios, por exemplo, roupa, bolsinha. E meninos têm menos coisa, mais simples, né? Uma bermuda, uma camisetinha. E eu lembro que era até quando minha irmã engravidou e era um menino, ela falou assim, tem tão menos coisas, né?
enfeitar a a gente criança. tem muita coisa pra enfeitar a menina. Sim, muito. Já começa gastando dali, né? Sim, muito brilho, pérolas. Já até teve uma época que falou daquela chupeta das meninas que era cheia de strass, que aquilo depois foi proibido depois, porque era uma coisa insalubre, né, que poderia engolir e tal. Então é muito risco que a gente corre. E aí a gente pode falar também da furar a orelha, né, que já é a primeira coisa que faz na maternidade. Sim. Mas enfim, são muitas mensagens aí da socialização feminina que a gente ouve desde criança. E a gente nasceu pra servir e ser mãe, cara, ser mãe. Então, assim, é muito, muito difícil fazer o exercício, depois de adulta, né, quando a gente tem a consciência, fazer o exercício de tentar separar o que é teu, natural teu, e o que é que foi condicionado, né, o que tu foi ensinado a gostar e o que tu realmente gosta. Porque pode acontecer, né, sei lá, de realmente, cara, não, nasci pra ser mãe. Tem umas amigas que são assim. Eu não fui assim, eu fui, tipo, cair na maternidade, assim, de paraquedas e, tipo... What the hell? O que eu tô fazendo aqui, minha gente? Mas aprendi, né? Hoje eu gosto de botar pra fora isso, todas as problematizações que eu faço da maternidade e tal. Eu sempre... Eu acho que eu sempre fui uma menina muito vaidosa, assim, de gostar de, né, tipo, pintar unha, fazer o cabelo, mas mais porque era diferente, assim. Eu via um penteado diferente, queria fazer, sabe? Eu queria estar diferente. E eu sempre neguei muito essa coisa do feminino muito óbvio, assim. Tipo, usar rosa. Eu nunca gostei de rosa. Não uso rosa de jeito nenhum. Acho que eu passei uns 18 anos, 20 anos da minha vida sem usar rosa, sabe? Porque não é feminino demais pra mim, não quero. E eu sempre fui com esse estereótipo de feminino, né? Ao mesmo tempo, assim. Sempre foi uma contradição muito grande. Eu tinha certeza que eu não queria ter filho. Eu falei, não, pra quê? Que vai atrapalhar minha vida inteira, sabe? Porque, enfim, vendo as relações das pessoas à minha volta. E aí, minha irmã virou doula. Agora não tá atuando, mas atuou durante um tempo. E aí ela começou a me contar as experiências e eu fui descobrindo o feminismo. Foi engraçado que foi o processo contrário. Porque normalmente as mulheres têm a certeza de que vão ter mães, descobrem femininos e elas vão desconstruindo isso. E pra mim foi o processo contrário de tipo, não, acho que a maternidade pode ser legal, é uma coisa que eu gosto muito de cuidar das pessoas, eu tenho vontade, mas eu nunca tive essa vontade intrínseca de ter uma pessoa com genes reproduzidos meus, sabe? E aí é uma diferença muito grande, a Ramada já falou sobre isso também, eu acho bem legal, de tipo, tá, se você, por exemplo, você quer adotar uma criança, você quer ser mãe. Você não deixa de ser mãe por conta disso, então eu tenho essa vontade de ter esse cuidado, de ter esse carinho, de realmente ver uma criança crescer, né? Acho bem legal dessa parte de educação e criar pessoas melhores pro mundo. Mas não essa necessidade de, tipo, eu preciso engravidar e parir, que é outra relação. Eu piro muito em gravidez e parto. Então, eu comecei a pirar. Eu comecei a pirar por conta da minha irmã, porque antes eu falava de jeito nenhum que vai sair o bebê da minha vagina. Eu falava sempre isso, não tem condição. E eu desde sempre defendi o parto natural, porque eu e minha irmã, a gente nasceu em 84 e 85 de parto de cócoras, que meu pai era um super ativista do parto, que falava parto normal, falava só parto normal, né? Nem legal. Falava. Então eu sempre pensei nisso e ainda piro muito em gravidez e parto, só não quero depois, sabe? Depois do cuidar, eu não quero. Então pronto, você engravida. Não, você engravida e eu cuido. Acho que não. Ai, meu Deus. Não, porque eu assistia Friends e você lembra bem o que é, a gente pode falar, não pode falar sobre isso. Gestar pra outra pessoa, entregar. Não entrega, cara. É difícil, não entrega. Lembrei da Phoebe no Friends, gestando 4 pro irmão dela, lembram disso? Juno também, né? Nossa, eu amo esse filme. Apesar daquela cena. Nossa, é horrível. Decida se ela vai entregar ou não. Não, para, sai. Sai que o filho é meu. A gente abriu nossa caixinha lá de perguntas, avisando que você ia estar aqui e pediu pro pessoal mandar pergunta, principalmente mães mandarem perguntas, já que nossas perguntas a gente pode falar de feminismo ou estudar pra perguntar de maternidade, mas tem perguntas, né? E aí vieram muitas perguntas nutricionais, assim. Gente, a Júlia, primeiro, não é nutricionista, segundo, não é. A gente já fez episódios sobre nutrição, não é o foco da entrevista. Entrevista, olha. Estou sendo entrevistada! Mas, então, aí pra dúvidas a gente pode indicar, principalmente a Aline, nutricionista Aline Vieira, que é do materno infantil, então, enfim, pra essas dúvidas. Mas a gente pode falar um pouquinho que perguntaram um pouco da relação de família. Acho que a gente pode estender isso pra não só de veganismo, pra um todo. De julgamentos de família em relação a ela ser vegana, e a gente pode estender pra todos os outros julgamentos que as mães vão receber. Acho que você tava longe, você se blindou um pouco disso, mas você pode dizer também até que você sentiu
Eu acho que assim, ó, como eu falei hoje lá no piquenique, cara, quando uma mãe pare uma criança, tipo, vem sugestões, palpites, né, de todos os lados, tipo, tudo que tu tá fazendo tá errado, e a gente fica com uma autoestima muito, muito sensível naquele momento ali, fala, cara, eu tô fazendo muita merda, aí vem palpite de todos os lados, tudo que tu tá fazendo em relação à alimentação, a roupa, jeito de dormir, a amamentação, todas as tuas escolhas são colocadas à prova, ali são colocadas em dúvida. Em relação à alimentação, pra mim foi a mesma coisa, né? Tipo, tem certeza, não pode fazer isso com ela tem que ter o direito de escolher depois, ou não, ela não vai se desenvolver, eu falei com o pediatra não sei o que me falou não sei o que aconteceu aquilo com outra criança, e assim, a gente sabe que a mídia nunca tá do nosso lado, né? Fala tem um monte de publicações sensacionalistas aí que nem são verdadeiras, que são cheias de toda falaciosas, assim, então sempre teve muito julgamento, mas assim, eu tava muito decidida e, sei lá, me blindei bem como tu falou. Acho que é importante se munir de informações também, de profissionais ou de pessoas que, né, que já vivenciaram isso. Então, eu acho, dando a dica aqui, é isso, seguir médicos e nutricionistas, ou se for de comportamento, né, outras mães que, sei lá, se a gente tá falando de amamentação, mães que falam sobre amamentação, se é livre demanda, ou jeito de criação com apego. Acho que é isso, entra nos grupos, segue pessoas. No nosso grupo também, eu tenho um grupo lá no Facebook, que é muito legal, muito ativo, que é o grupo Vegana é Sua Mãe, a galera é muito legal lá. É isso, eu acho que o importante é isso eu falo isso em relação a eu ser vegana. E aí logo, e comecei a ler tudo, e todas as coisas, desde nutricionais até as coisas éticas e meio ambiente, informações. Não precisa ser um expert, mas se mune de informações, porque na hora que a pessoa vier te confrontar, se você não tá muito seguro da informação, você fala, então, ouvi dizer que se você der soja pro menino, vai crescer peitinho. Se você não tá muito firme e não leu sobre, você vai falar assim, vai ficar com aquela cara de nossa, ou então você não sabe nem responder, será que vai nascer peitinho? Por quê, né? Não sei. Então segue as pessoas que falam já sobre isso, você vai ter mais segurança pra, né, saber o que você tá fazendo com você, com seu filho, e dizer, não vai nascer peitinho. E se nascer peitinho, tudo bem. E procurar profissionais, né? Tentar se consultar com profissionais vegetarianos, veganos, nutricionistas, pediatras. Hoje em dia tem cada vez mais profissionais atualizados em relação a isso. Então eu acho que é importante, porque... Essa é uma pergunta meio geral, na verdade. Acho que muita gente pergunta, tipo, o que você faz quando você vai num médico e ele diz pra você que você não pode ser vegano? Vai em outro médico. Eu também. Como assim que eu posso? Exato. Já tem um monte de estudo aí dizendo que eu posso ser, por que eu não posso, sabe? É a mesma coisa, né? Porque senão, se a gente conseguir tudo que é médico, a gente tá aí só tomando remédio. Nossa, teve o médico que falou que eu ia ter que tomar o omeprazol pro resto da minha vida. Nunca tomei, tô aqui, ótima. Então é isso, troca de médico, gente. Então, uma coisa legal de falar, que você falou hoje mais cedo. Hoje mais cedo a gente teve um piquenique aqui em São Paulo. Quem não foi, perdeu. Foi muito legal. E conversamos bastante sobre isso, e eu acho legal falar isso no podcast também, que é a questão que, na verdade, a parte vegana pra você nem pegou mais pra você do que pra Domi, né? Tipo, não tem muito essa questão. Acho que a Domi lida muito bem com isso, pelo que a gente viu, né? Ela me perguntou se o que eu tinha comprado era vegano, pra saber se ela podia comer, então ela tá bem antenada. Quando ela pegou e disse pra eu ler o rótulo, alguém falou que aquilo era vegano, dela, mãe, lê. Tipo assim, só pra conferir. Desconfiada. Isso aí. E ela sabe os motivos, ela pergunta pras pessoas, ela explica pras pessoas. Sim. Então ela tem bem essa consciência. É o que eu sempre falo, a informação tem que ser dada pra criança. Você não pode esconder essas coisas das crianças sobre nada, na verdade. Não tem por que esconder, sabe? Sim. E aí, você falou sobre a questão de gênero, né? Da Domi, da forma como você cria a Domi pra ela ser o mais desconstruída possível, e a sociedade fica botando coisa errada na cabeça dela todos os dias. Cobrando que ela seja feminina, né? Tem esse estereótipo feminino bem forte, cabelo comprido e etc. Você posta muito sobre isso nas suas redes sociais, né? Sim, porque a Domi sempre gostou do cabelinho curto dela, e aí ela quer sempre cortar, mas aí as pessoas chamam ela de menino, né? E na Austrália o nome dela também é um nome unissex, então as pessoas achavam sempre que ela era um menino, ou me perguntavam por que botou o nome de menino nela, já perguntaram isso. Muito, muito difícil, assim, né? Uma desconstrução diária. Como eu falei, que ela tava na creche e as meninas ficavam rindo dela, porque ela usava wiggly pants, que é tipo calça larguinha, sabe? Elas usavam essa expressão
expressão pra dizer que ela era menina, porque ela usava calça larguinha e cabelo curto e nananá. E aí ela falou, não, Domi, olha só, tem um monte de gente, muitas amigas da mãe com cabelo curto. E ela realmente gosta, sabe? Isso que me dói, porque daí eu não sei o quanto dela tá sendo construído dela mesmo, que é o gosto dela, que é o que ela acha legal, o que ela acha bonito, e o que estão forçando nela, né? Muito triste tu ver esse processo, e eu tô vendo ele, então, tipo, é muito foda. É triste. Porque você gosta de cabelo curto, mas de repente você não gosta de ser zoado, aí uma hora você cede. Por exemplo, a minha relação com o meu cabelo crespo, cacheado. Eu nem tive tempo de saber se eu gostava do meu cabelo ou não, mas eu sabia que eu não gostava de ser zoado. Exato. Então logo eu comecei a alisar e alisei por todos os anos da minha vida, porque é isso, é muito mais fácil não ser zoado. É muito mais fácil não ser o alvo das piadas e questões. Então a gente acaba se moldando, né, pra tentar encaixar. E aí foi só depois de muita maturidade que você vê que você não precisava, que não ficava mais fácil quando você se mudava. Continuava difícil. E quanto tempo perdido, você se zoada por outras coisas. Exato. Então eu imagino que na criação isso deve pesar bem, mas é isso, a gente já vê ela fortalecida desde já. Eu acho que, óbvio, não tem como ela não sentir esse impacto dessa socialização, mas, né, pelo menos tem um contraponto ali, como você falou, puxando a corda pro outro lado pra ela conseguir ser mais livre do que a gente foi. Sim. Tomara. Cada amiga minha que tem um filho, eu fico na torcida. Mas é difícil. É difícil ter um momento em que sempre vai ter alguém pra soltar, tipo, se for menino, for menina, e falar, nossa, esse aí vai dar trabalho, hein, quando crescer. Isso é tipo, gente, esse aí vai pegar as meninas, tudo, tipo, gente, sério. Sim, muito. Isso acontece muito, gente. Nossa. Ai, o meu filho já está correndo atrás dessa filha. Tipo, oi? Ele nem sabe qual a diferença. Tu nem sabe se ele gosta de mulher, querido. A vontade de falar isso, né? Não dá vontade. Aquele pai bem machão que fala isso. Nossa, o meu filho tá correndo atrás de mulher. Tu nem sabe, querido. As pessoas perguntaram, na verdade teve uma pessoa que perguntou, né? Quer que eu leia? É mais fácil ler. Lê aí como foi a pergunta. Então a gente vai ler uma pergunta da Nalu Sbeck. Ela perguntou assim, como ser transparente com as crias sem sobrecarregá-las com a violência e crueldade? E aí cortou, mas imagino, das questões do como os animais são tratados, como introduzir veganismo e falar dos direitos dos animais e do que eles estão passando sem mostrar domínio pra eles. Difícil, né? Enfim, pra mim, eu não consigo nem dizer de uma forma concreta, porque foi muito natural, assim, a Domi sempre entendeu, eu sempre tive veganismo muito forte nos meus valores, assim, então eu acho que a educação, um método mais eficaz de te ensinar alguma coisa é com exemplo, então assim, eu sempre comia coisas muito variadas, então ela via que eu não comia animais, e ela acabou entendendo isso, assim, eu acho que o mais difícil é sempre tu explicar por que as outras pessoas comem, sabe, porque é muito natural para uma criança entender por que a gente não come animais, é muito natural, muito fácil para elas, mas explicar por que as pessoas comem, aí tu tem que falar que é cultura, que é, né, hábitos, gostos, sei lá, tipo, elas têm que entender que algumas pessoas do nosso convívio consomem animais e nem por isso quer dizer que elas são más ou que elas são, sabe, né, não dignas do nosso amor, ou sei lá. Sim. Porque é muito fácil disso acontecer, eu acho, talvez, não sei. Então foi muito tranquilo porque é isso, tá? Eu acho que tem gente que aconteceu o contrário, já tinha filhos e virou vegano. Filhos de 7, 8. Imagino que seja um desafio a mais, mas sei lá, alguma sugestão? Eu vai falando, eu acho aos poucos. Vai assim. conversando sobre isso, vai conversando que a partir de hoje a gente tá refletindo, a gente tá achando que é assim. Tem muitos livrinhos também, infelizmente até agora eu só vi em inglês, mas tem muitos livrinhos que explicam assim o veganismo, né, para crianças. Eu acho que uma boa conversa, e crianças elas têm uma empatia muito forte, então elas vão entender, é muito fácil. E eu sempre penso assim, criança não gosta de comer, mesmo assim, tipo assim, a criança não curte muito comer. Ela não liga de muito, qualquer coisa, né? Entendeu? Sempre tá querendo comer menos. Pra brincar mais. Pra brincar mais, sei lá, pelo menos pela minha experiência, né? Pode ter crianças diferentes. Então eu sempre achei que não seria muito problema, assim, mas como eu falei, não é bem a minha experiência com o que eu passei. A Ioná falou hoje, né, que no cubo, quando a gente tá fazendo o cubo da verdade com Anônimos, de vez em quando aparecem umas crianças, na verdade as crianças são muito curiosas. E elas não têm, a gente tem essa
compreensão do mundo um pouco mais complexa de o que é bom, o que é ruim, o que é errado, o que é certo. Então, se a gente vê uma pessoa maltratando um animal, a gente vê um abatedouro que tem um cara lá matando um animal, a gente fica muito chocado. As crianças não ficam tão chocadas quanto a gente fica. Normalmente, o primeiro reflexo delas é tentar entender o que tá acontecendo. E aí você explica o que tá acontecendo e elas perguntam, mas por quê? Por que ele tá fazendo isso? Porque aí ela já entende que é, tipo, tem alguma coisa errada. Mas ela não entende direito por que é errado, tanto que é errado, né? E é exatamente aquele choque do tipo que adulto, quando vê essas imagens, começa a chorar, Pra criança, ela fica assistindo mesmo. É chocante até. Tem pai e mãe que tampam, mas a criança tá assistindo como uma curiosidade. E aí é isso, a curiosidade de por que tá fazendo isso. E aí você explica que tá machucando o animal, que tá matando, que ele tá sofrendo, e você fala, não é certo fazer isso, né? As ligações são mais diretas. Porque o adulto, ele vai dar uma ligação de tipo, nossa, que horrível, tô aqui chorando, mas não consigo parar de comer carne. Vamos fazer um abaixo-assinado e prender essa pessoa que tá matando o animal. Tem muito isso no Cubo. Gente, muito. Que é a nossa sociedade punitivista, assim, né? Tipo, esse cara tá errado. Vamos fazer um abaixo-assinado ou vamos lá e tem que prender esse cara, o cara do abatedouro, que é só um funcionário. Que, aliás, é uma das piores. A gente pode fazer um episódio só sobre isso. Uma das piores profissões, que muitas vezes essas pessoas se matam ou têm depressão. É um dos piores trabalhos que alguém pode ter. Bom. E assim, as crianças, elas entendem tudo de uma forma mais simples. Não é só a questão do veganismo, né? Eu acho que a Ju pode falar melhor sobre a questão de heterossexualidade compulsória também, porque é uma questão pra você, né? É a sua vida, é o seu exemplo dentro de casa. Da Doma entender que não necessariamente as pessoas precisam ser heterossexuais, representar isso na sociedade. E elas entendem isso de uma forma, elas entendem amor de uma forma muito mais simples, elas entendem o que é amizade, o que é amor, o que é parceria de uma forma muito mais simples do que a gente, né? Que já se educou, que tá aqui grande e fica batendo a cabeça quando vê duas pessoas do mesmo sexo biológico se beijando, sabe? As coisas que tem que ser, né? Tem que casar, tem que ter filho, tem que ser homem ou mulher, tem que ser muita coisa. Tem que comer carne. Sim. Tem que muita a gente coisa. tem que fazer tudo, né? Exato. Enfim, porque eu vivi isso, né? Desde criança, a gente, como mulher, sempre ouve, todo conto de fada tem um príncipe encantado, você tem que achar um príncipe, um homem que te trate bem, um homem, se arruma pro homem, o homem gosta disso, o homem gosta daquilo, seja gentil, homem isso, homem aquilo. Então, acho que isso é uma das várias mensagens que a sociedade manda pra gente, que é isso, essa é a norma e tu tem que ser hétero, tu tem que gostar de homem, Eu levei um tempão da minha vida pra me libertar disso, né? Na verdade, eu já sabia há muito tempo, só que eu guardei a questão da minha sexualidade dentro de mim, como, né, um segredinho ali, escondendo totalmente de tudo, assim, e tentei viver a minha vida, que, na verdade, eu fui muito infeliz por causa disso, eu tentei viver uma coisa que eu não era, e eu não quero isso pra ela de jeito nenhum, e eu acho que todas as crianças deveriam estar livres, assim, pra poder ser o que elas são, entendeu? Se a gente fica mandando uma mensagem que tu tem que ser de um jeito, ela vai acabar entendendo que se ela for de outro jeito, se ela sentir diferente, ela tá errada, né? Então, assim, eu sempre corrijo as pessoas quando as pessoas falam, a Domi já tem namorado? Ou namorada, não sei. tipo aquela vez, ontem no carro, né? O que ela perguntou? Ela perguntou assim... Ela primeiro queria saber se o Victor era meu pai, a gente riu, eu falei que não era meu namorado. Aí ela perguntou, mãe, eu tenho namorado? Não, eu vou ter namorado? Aí eu falei, pode ter namorado, se tu quiser, pode não ter, ou pode ter namorado. Tipo, eu sempre tento, porque as pessoas sempre vão do jeito hétero, assim, é muito... incomoda demais isso. E não só tudo que a gente ouve, como tudo que a gente vê, né? Os filmes, as novelas, historinhas, então aquilo fica impregnado de alguma maneira. E é isso, aí acontecem duas coisas. Ou o seu caso, que ficou guardado há muito tempo e ficou vivendo uma heterossexualidade mentirosa. Ou vive, mas foi sofrimento, né? Em algum momento foi sofrimento, naquele momento de ter que contar pras pessoas. E se culpando, imagino que envolve muita culpa e dor, e aí a família sempre tem aquele, como meu pai vai ouvir isso, como meu tio vai ouvir isso. Sim. E aí, realmente a gente acha que é uma opção quando, na verdade, sempre conduziram a gente pra essa escolha, assim. Então, assim, não, mas é porque... Igual várias outras coisas, como comer carne e como ser magra, né? Eu sempre falo isso.
quando eu repetia isso, e eu tenho amigas que repetem isso, eu falei assim, não, mas é a minha escolha, eu gosto de ser magra. Eu acho mais bonito ser magra. Faz um Tudo esforço bem. gigantesco todo mês, né? Vive de dieta. Não, e tudo bem, é uma questão de gosto, sabe? Eu gosto de ser magra. Por que você acha que você gosta de ser magra? Que é isso, essas mensagens que ficam reforçando desde muito cedo. E é assustador que é desde muito cedo mesmo, né? Essa coisa do brinco quando nasce, das piadinhas desde sempre, das coisas que a gente assiste. Depois de todas essas quebras, eu tô num momento de quebra. Vamos repensar tudo aquilo que ensinaram pra gente, né? Sim. Já que com a nossa educação a gente não teve a oportunidade de ser livre, como a Júlia tá tentando com a Domi, vamos tentar repensar tudo que a gente fala que gosta muito, ou é assim, porque tem que ser assim. Repensar quais foram mesmo as nossas escolhas, ou quais escolhas foram conduzidas pra ser assim. Né? Sim, com certeza. Sim. E em relação à heterossexualidade compulsória, na minha vida, uma coisa muito, muito curiosa e muito legal foi que, tipo, a maternidade em si e a Dominique, assim, o exemplo que eu quero ser pra ela, me deu muita força pra sair do armário, tipo, viver quem eu sou de verdade, sabe? Porque eu pensava, cara, eu preciso ser um exemplo pra ela, sabe? Como que eu vou ficar escondendo o que eu sou? Como que eu não vou viver a minha verdade e ser feliz? Então, todo o processo foi muito mais fácil do que eu imaginava, assim. Foi tipo, um dia eu acordei e falei, foda-se, eu não quero mais viver essa mentira, não quero. Foi super tranquilo, assim, até com o pai dela, eu acho que eu tinha muito medo de conversar com ele, porque eu tinha medo de ele achar que eu tinha enganado ele, sabe? Mas, na verdade, ele foi muito aberto, porque ele entendeu muitas coisas. Ele entendeu, tipo assim, minha rejeição em alguns momentos, né? Ele entendeu por que eu não gostava de fazer as coisas, que eu fugia. Nossa, caiu uma ficha. Caiu uma ficha, tipo assim, ufa, não é comigo. Mas ele foi muito legal, assim, em relação a isso. Foi muito bom. Ele conviveu muito bem, até com namoradas que eu tive depois. E foi muito legal, assim. Que bom. Bom que não foi uma experiência traumática. Como eu achei que ia ser. E também tem isso, a gente cria muitas coisas, né? No antes, assim, de vai ser muito pior. E às vezes não é, né? Tudo tão mais fácil. Sim. Assim. Às vezes é muito difícil. Sim. Mas tem que experimentar, não adianta. Você vai ficar com aquilo e vai ficar mal até quando com aquilo, né? Segurando. E com a Domi? Já é muito cedo pra ter essa conversa com ela sobre você, como é com as namoradas e tal. E ela sempre, pra ela, eu acho que assim, ela vai crescer com essa verdade, com essa situação, assim. Então ela não vai conhecer diferente. Eu não sei se vai ter que ter um momento de eu conversar também, sabe? Eu acho que vai ser muito natural. A última namorada que eu tive, eu expliquei pra ela, eu falei, é a Isa, eu amo ela, né? A gente se ama e tal. E a Domi sempre entendeu isso, assim. Sempre, a gente nunca se privou de se abraçar na frente dela ou alguma coisa assim, porque eu nunca achei que deveria ter que esconder nada. Eu acho que a Domi, até ontem foi engraçado, porque ela me perguntou, o meu pai já foi teu namorado? Lembra? Eu acho que ela ficou assim. Ela perguntou, meu pai era seu namorado? Aí eu falei, sim! Daí ela me olhou com a cara, assim. Mas ela não entende, né? Tipo... Ela não entende direito também namorado, o que tudo que implica ser namorado. Sim. É meio complexo isso. Eu fico muito feliz de ter uma criança como a Domi no mundo e ter uma mulher como você. É lindo de ver a família de vocês. Vocês não são uma família quebrada. Não somos uma família quebrada. A família inteira é linda e maravilhosa. Muito obrigada especiais. por essa conversa. Foi muito, muito bom. Muito bom a conversa. Muito bom ter você aqui. Espero que façam promoções de passagem, porque eu quero você sempre aqui. E a gente pode ir lá também, porque é uma prainha. Por favor. Né? Acho que vale. Sim. Muito obrigada, Ju. Obrigada, então, Ju. mais uma vez, é o que a gente falou aqui, de talvez links e dicas. E quem não conhece a página, a gente deixa tudo lá no nosso blogzinho pra vocês seguirem tudo e assistirem tudo. Sim. É isso. Até o próximo. Até o Muito próximo. obrigada. Muito obrigada Tchau. também. Beijo. Muito obrigada. Tchau. Beijo.